Você se coloca como esquerda, direita, centro? Você tem uma... Não. Você consegue se definir politicamente dentro desses... Acho uma besteira completa, acho que isso é dar munição para oportunista Mas se eu tiver que me colocar em algum lugar, me coloco como liberal, mas também não é aquele liberal cego, partido novo... É um que liberal vai querer... progressista. É, progressista, só que ao mesmo tempo eu sei que em determinados lugares, gente, política existe para mudar a vida das pessoas. A população não pode ficar desamparada. Então, eu sou meio daquela teoria. Privatiza o que precisar privatizar, mas não ao ponto em que uma cidade do interior vai ficar desamparada, porque privatizou Então, ali onde a iniciativa privada não tem interesse de chegar. a gente teve alguns exemplos nesse último ano aí, de questões identitárias que acabaram tomando uma proporção dentro do governo. Estou falando especificamente da ministra Marielle Franco, é ótimo, da ministra Aniele Franco, que foram dois os grandes casos, né? O buraco negro racista, que ela falou que era uma expressão racista, e depois o último agora, qual foi? O que a gente comentou também? Oh, meu pai. Foi... peraí. Racismo ambiental? Racismo ambiental. E o racismo ambiental que também... acabou que, por mais que seja um conceito que até a academia compreende, acabou que a discussão virou o uso da expressão e não o que o povo, né, que a pasta dela deveria estar cuidando, precisa ou não. Diante disso, você acha que a defesa intransigente dessas pautas identitárias, em detrimento de pautas reais, porque essas pessoas elas precisam de esgoto, elas precisam de educação, e no fim do dia, normalmente, quem está precisando disso tá nem aí se é chamado de negro, negra, negre, preto, enfim, o que for. Exatamente. Eles querem esgoto antes de pensar, né, nessas querem questões identitárias. a coisas. Você acha que essa defesa intransigente, então, dessas questões, pode levar o Brasil de volta para os braços da extrema-direita? Acho que muita coisa poderia levar o Brasil de volta para os braços da extrema-direita, né? E trazendo para o que está acontecendo agora também, um desses fatores é se não tiver uma política pública para segurança. É isso. E é zero. O governo Lula não tem isso. Aí pega e indica um ministro da Justiça agora que não entende de segurança pública, sendo que aqui a gente está a poucos passos de... né, ter uma violência do nível que a gente tem observado em outros países da América Latina. E o desafio que querem impor é o Sarrubo, né? Isso. Que é da segurança pública, o desafio que querem impor ele é tentar unificar as polícias. As polícias. Que é inviável. Né? Então, assim, isso... se você não aborda isso, alguém vai abordar. Toda pauta que é omitida por um governo vai ser explorada por alguém. Sim. Porque para a população é uma preocupação legítima. Claro. Sim. Então, isso vai ser explorado. Mais esse elemento. Sobre você discutir muito o ideológico, o conceito, a gente viu outros exemplos no mundo também. Como, por exemplo, aquele caso levado pela África do Sul para a Corte Internacional de Justiça. Todo mundo ficou discutindo o que era ou o que não era genocídio e não estavam preocupados com aquelas pessoas, né, que estavam ali passando por uma crise humanitária. Sim. Sendo Sim. que se a ONU tem que servir para alguma coisa, é para dar ou essas organizações internacionais, é para tentar dar algum tipo de alívio para essas pessoas e não ter uma conversa que deveria acontecer na academia. Claro. Eu acho que conceitual, as duas né? coisas podem acontecer. A gente precisa conversar, precisa debater esses conceitos, até de racismo ambiental, de qualquer coisa. Tem que ser debatido. Mas a gente não pode perder o foco no que realmente é importante. Porque uma coisa é o que é gogó e outra coisa é o que é ação. No Brasil ainda falta muita ação? Completamente. Completamente. Composição dos ministérios, por exemplo, tem um discurso maravilhoso de representatividade. Um discurso que me assustou muito do Lula, que eu até voltei a cutucar mais o governo dele depois desse discurso, foi naquele Encontro Nacional da Juventude. O que mais me incomodou no discurso do Lula não foi a fala de finalmente temos um ministro comunista. Isso. Mas outras falas ali, em relação, por exemplo, que ministério é a coisa mais barata do mundo. Então, por que a mulher não pode ter um ministério? Por que o indígena não pode ter um ministério? Aqui no Brasil, ele dizer isso é um disparate, né? Exato. Então, assim,
é fala populista. Não é que eu não acho que a mulher não tem que ter um ministério. Pelo contrário. Tem que ter um ministério. Até porque um país em que você tem 5 milhões a mais de mulheres do que homens, ou não sei se são mulheres ou eleitoras. Ah, tá. E que 15% do Congresso é de mulheres, mostra que tem uma coisa muito errada acontecendo. Isso precisa ser corrigido. Só que eu vejo que há muita coisa que fica só no discurso. Sim. E que não é feito, de fato.